Olá, boa noite a todos. Eu sou Monique Moretti e começa agora mais uma edição especial do Câmara Rio Debate. Hoje vamos apresentar o terceiro episódio da série de debates que aconteceram dentro do projeto Extra Favelas, uma iniciativa do Jornal Extra com apoio da Câmara de Vereadores, que durante 5 semanas percorreu comunidades de todas as regiões da cidade para discutir soluções para uma população que corresponde a 21% do total de habitantes do município do Rio. Desta vez o destaque é o Complexo do Alemão e o tema mobilidade. Boa tarde, pessoal. Bem-vindos e obrigada aí pela presença de todos. Meu nome é Roberta de Souza, eu sou repórter do Extra e do Globo. A gente está aqui hoje no evento do Extra Favelas, que é uma realização do Jornal Extra com o apoio da Câmara Municipal do Rio. Queria primeiro agradecer aqui a presença da nossa mesa, queria apresentar um pouco eles aqui. Começando pela Simone, que é a nossa subsecretária de Planejamento e Concessões de Transporte da Secretaria Municipal de Transporte. Depois dela ali tem o vereador Vitor Hugo, que é presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara Municipal. Ele também tem uma história bem legal com o Complexo do Alemão, que ele vai contar depois para a gente. Tem o Renê Silva, que é fundador e editor-chefe do jornal Voz das Comunidades. E, por fim, o Diângeles Percy, falei certo? Tá certo. Que é vereador e vice-presidente da Comissão do Idoso na Câmara Municipal. E vocês também estão convidados a participar do nosso debate hoje. Tem gente passando com umas fichinhas aí, que vocês quiserem fazer perguntas para a nossa mesa. Vai ser muito legal ter a participação de vocês. Antes de falar um pouco com eles e abrir para as nossas perguntas, a gente tem mais um videozinho que a Câmara precisa passar para a gente. Vocês podem lançar aí o vídeo, por favor. 1.350.000 habitantes. Aproximadamente 21% da população carioca está em territórios que aprendemos a chamar de favelas. 15 deles formam o Complexo do Alemão, que desde 1993 passou a ser chamado de bairro. Aqui moram mais de 54.000 habitantes. Pela primeira vez na história, a Câmara dos Vereadores incluiu um capítulo dedicado a elas no novo plano diretor, em vigor pelos próximos 10 anos, com a preocupação de promover o desenvolvimento sustentável nessas porções da cidade. O texto enfatiza o direito à cidade, à terra e à moradia digna nas favelas. Um marco na luta pela garantia dos direitos e reconhecimento às comunidades. O jeito e qualidade do transporte usado pelos moradores para se deslocar pela cidade também tem sido uma preocupação. O Complexo do Alemão fica em uma localização estratégica, próximo de vias expressas importantes da cidade, com acessos à linha amarela e à Avenida Brasil. A Brasil, por exemplo, recebeu o corredor BRT Transbrasil. A obra é resultado de um esforço da Câmara do Rio para garantir a revitalização do sistema BRT. Desde 2022, o investimento ultrapassou 2,5 bilhões de reais. O resultado está no dia a dia, com o aumento de passageiros e da frota de veículos articulados. Além do Terminal Gentileza, que se tornou o maior integrador de transporte público do Rio de Janeiro, conectando o BRT, o VLT e diversas linhas de ônibus municipais em um único local. A segurança dentro dos coletivos não foi esquecida. A Câmara aprovou o BRT Seguro. O investimento foi de 76 milhões de reais. Câmara do Rio. O futuro da cidade começa aqui. Antes da gente começar aqui com as perguntas, queria agradecer a presença também do Marco Balão, presidente aqui da Grota, Paulo, presidente da Central, a Camila também, que é uma das responsáveis pela Associação de Moradores, e o Alan, que está aqui representando a Raízes Movimento, uma ONG aqui do Complexo, vereador também, Rafael Satier, que está aqui presente com a gente. Bom, hoje a gente quer discutir um pouco mobilidade, né, que é um direito fundamental de todos. Mas eu acho que a grande pergunta aqui é como que a gente faz para garantir esse direito para cada cidadão, principalmente os moradores de comunidade. Essa é hoje a nossa missão, trazer um pouco esse debate aqui, e vocês estão convidados a participar também.
E muito importante a gente falar, porque a questão da mobilidade influencia não só a gente falar só de trem, ônibus e integração de transporte, mas também da questão econômica, o deslocamento de que cada pessoa vai levar para chegar ao trabalho, a questão da economia. E tanto aqui no Alemão quanto em outras favelas do Rio, os moradores enfrentam esses tipos de desafios diariamente, que é falta de linha regular, via precária, interrupção até por questão de falta de segurança, o que torna isso um direito ainda distante para muitas pessoas. Então, para a gente começar o debate, queria fazer uma pergunta aberta, que aí eu acho que seria legal cada um comentar um pouco, sobre quais são os principais entraves para garantir uma mobilidade realmente inclusiva nas comunidades do Rio e o que pode ser feito na prática para entregar as favelas nos sistemas formais de transporte na cidade. Acho que a gente pode começar aqui, Simone, com você a palavra. Bom, eu sou Simone, sou subsecretária de Planejamento e Concessões de Transporte da Secretaria Municipal de Transportes. E é bastante importante a gente tratar de mobilidade, porque mobilidade, todos se deslocam de alguma maneira. E todos têm uma experiência de se deslocar, né, em função das atividades que realiza, porque ninguém se transporta por se transportar. A não ser, claro, quem ama ônibus, então gosta muito de circular de ônibus. Mas, fora isso, as pessoas elas se deslocam porque elas precisam ir à escola, elas precisam trabalhar, elas precisam cuidar de alguém no hospital, elas precisam... são outras atividades que levam as pessoas a fazer o seu deslocamento. E quando a gente fala de mobilidade, muitas vezes a gente só fala assim, a gente tem como referência os grandes modos de transporte, o trem, metrô, o VLT, o ônibus. E a gente também está falando da mobilidade a pé, da mobilidade por bicicleta. Então, acaba que assim, mobilidade hoje é um tema que perpassa várias escalas, né, de planejamento urbano, de desenho local, porque muitas vezes você resolve um problema de mobilidade com uma faixa de pedestres e um semáforo. Então, acaba que mobilidade hoje ela contempla diversos campos, diversas escalas, diversos modos de transporte. Então, é muito importante quando a gente poder identificar o que é seguro. Aí a gente, como política pública, aqui no lado de quem está fazendo política pública, a gente vai ver em que escala que está atuando. Então, só numa escala que é de cidade, que necessita de muitos investimentos, ou uma necessidade local, que é uma sinalização, você resolve, a gente procura identificar qual é a questão que está sendo tratada nesse problema que está sendo levantado. E acho que, no caso aqui, a gente tem muita questão do acesso, né, que parte disso já dá para, né, perceber que parte da comunidade não está no plano. E muita gente, né, tem dificuldade de acessar a sua casa porque não tem algumas tipologias, né, de ônibus, de veículos, não acessam essas determinadas localidades. Então, em função até de onde as pessoas moram, onde elas precisam, né, de mobilidade, a gente vai ter dificuldades inerentes ao território. Então, eu acho que assim, é um pouco o inicial, que eu acho que tem bastante tema para a gente discutir em cima disso. Com certeza, obrigada. Vereador. Boa tarde a todos. Quero saudar aqui a mesa, Renê, meu amigo, Marquinhos Balão, Paulo, Camila Moradia, meu amigo doutor Fernando, que chegou agora aí, não sei onde sentou, mas, Fernando, um abraço. E dizer que a gente, aqui em particular, a gente ainda tem o teleférico, que está parado, mas que está previsto o retorno. Só que o teleférico não atende boa parte da comunidade. O que mais atende a comunidade acaba sendo o mototáxi e o cabritinho. E aonde deveria ter, na minha opinião, uma integração do mototáxi com o teleférico. Se a gente faz a integração do mototáxi com o teleférico, a gente atende praticamente todos os moradores. Os moradores iam conseguir chegar na porta de casa. Porque muitas vezes é beco, são vielas, e que não tem acesso, às vezes o cabritinho chega até um certo ponto, mas quem atende 100% acaba sendo o mototáxi. Então, se a gente tivesse uma integração, ia funcionar muito mais, inclusive, o teleférico, que atende hoje só a parte da população. O teleférico é no alto, quem mora embaixo não vai subir para pegar o teleférico para poder sair, ele vai vir para a pista,
e quem mora em cima só atende o pessoal que mora mais em cima, que vai lá para Bom Sucesso, enfim. Então, o ideal mesmo era, no meu ponto de vista, a gente fazer essa integração, regulamentar, chamar o mototáxi, botar todo mundo legalizado, junto para dentro, para poder fazer essa integração junto com o Cabritinho e com o teleférico. Eu acho que é uma particularidade do Complexo Alemão, e não de todas as comunidades, mas eu acho que aqui a gente tem essa particularidade que o governo deveria fazer essa integração e dar mais oportunidade também para esses trabalhadores que hoje acabam trabalhando de forma informal e que a gente deveria ter um olhar mais específico para esses trabalhadores. Obrigada. Renê, queria que você comentasse um pouco do que você acha que quais são os principais entraves, né, para garantir essa mobilidade inclusiva para os moradores da comunidade. Opa. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa. Melhorou. Acho que, primeiro, é muito importante que esse debate esteja acontecendo hoje com presença de várias lideranças responsáveis dos mototáxis daqui do Complexo Alemão, representante Cabritinho, de Vans também, porque quando a gente fala de mobilidade e favela, são os principais meios de transporte locais, né? Onde faz com que as pessoas se locomovem tanto dentro da comunidade como nos bairros próximos. Então, muita gente daqui do Complexo Alemão vai para Nova América, North Shop, vai para outros lugares, outras proximidades de mototáxi, de Kombi, não necessariamente só dos transportes públicos convencionais, como ônibus, trem, metrô e etc. Então, acho que é uma discussão muito rica e necessária. Acho que falta mais discussões como essas, né, na sociedade de maneira geral, para que a gente tenha cada vez mais essa voz sendo ouvida de maneira geral. A gente tem já o mototáxi, né, reconhecido, você tem os pontos de mototáxi, foi reconhecido uma época pela prefeitura, né, há um tempo atrás, mas desde então, tantos outros investimentos que poderiam ser feitos para a área não foram feitos e acaba que fica muito esquecida. Eu sou um usuário muito grande de mototáxi, nas favelas em geral, então eu vivo na Rocinha, no Vidigal, que são os principais meios de transporte dentro dessas comunidades. O Vitor Hugo lembrou muito bem aqui sobre o teleférico do Complexo Alemão, que já está parado já há quase 9 anos, e quando a gente para ver o investimento que foi feito de mais de 560 milhões de reais do governo federal, estadual e municipal na época, a gente vê o tanto que a comunidade não é ouvida, a favela não é ouvida nesses processos de discussões. Então, acho que é importante que um espaço como esse, hoje aqui, promovido pelo Extra Favelas, em parceria com a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, acho que é importante que essa discussão aconteça e daqui a gente consiga ter encaminhamentos reais. Porque muita gente discute, né? Seja os mototáxis, tem as suas reivindicações, Cabritinha tem as reivindicações deles, os moradores, né, também têm as suas reivindicações enquanto usuários desses transportes de maneira geral. Acho que é um debate necessário, importante. Os desafios são inúmeros, né? Quando a gente para pensar sobre essa mobilidade interna, começar pela falta de acessibilidade, né? Quando a gente olha para a acessibilidade, a gente tem nenhuma dentro da favela, desde as suas formações em geral. E as particularidades, né? Como o Vitor Hugo falou, aqui no Complexo Alemão tem uma realidade do teleférico, mesmo estando 9 anos sem funcionar, mas o tempo que funcionou tinha uma relação muito diferente. E outras favelas, seja favelas mais planas, como o Complexo da Maré, Cidade de Deus, Vila Kennedy e tantas outras favelas, têm outras realidades de transporte local. Então, acho que é importante que esse debate ele aconteça e ele se estenda pela cidade para que a gente possa falar sobre esse direito da cidade, de maneira geral. E o direito da cidade também passa pela favela, com certeza. Perfeito, muito obrigada. Antes de passar a palavra aqui, queria lembrar também que o Extra está fazendo uma pesquisa inédita sobre os desafios e demanda das favelas. O René até comentou sobre a importância de ter um espaço, né, para se falar. E essa pesquisa está fazendo justamente isso. Vocês conseguem acessar ela no site do Extra, mas a gente também tem promotores aqui no evento pegando as respostas. Então, é bem importante que vocês participem também, compartilhem, porque a partir disso a gente vai conseguir ter um olhar bem melhor sobre as demandas, os problemas, o que vocês têm para falar. Continuando aqui, queria ouvir
vereador, sobre os principais desafios que você vê hoje nessa questão de integrar a mobilidade da favela com os modais formais de transporte e também o que pode ser feito, né, para essa integração ser efetiva. Boa tarde a todos. Boa tarde, gente. Quero cumprimentar aqui meu amigo vereador Vitor Hugo. Cumprimentando o vereador Vitor Hugo, cumprimento toda a mesa aqui. Queria cumprimentar também meu amigo aqui, vereador Rafael Satier. Queria cumprimentar também o nosso amigo Wellington, conhecido como Dorme, que é um dos lutadores também da categoria. Vem lutando aí há anos pela categoria e é importante também ouvirmos ele e todos os outros que estão aqui. Cumprimentar também o doutor Fernando e cumprimentando eles, cumprimento a todos os presidentes, todos aqui envolvidos, lideranças e moradores, enfim. E parabenizar o Jornal Extra por essa iniciativa junto à Câmara dos Vereadores. Parabéns. Hoje nas comunidades nós temos um sistema de transporte muito importante para a mobilidade urbana. Os antigos cabritinhos, que hoje são conhecidos como STPC, Sistema de Transportes e Passageiros Comunitário. Esse é um sistema que cumpre um papel fundamental, levando o povo das comunidades até os pontos de acesso aos grandes centros, ajudando trabalhadores, estudantes e familiares a se deslocarem todos os dias. Mas também é um sistema que precisa melhorar muito, e é por isso, é por esse momento que o que estamos fazendo aqui hoje é muito importante. Entender que quando nós falamos de mobilidade, nós estamos falando do direito de ir e vir. E aí, como ela bem colocou ali, a secretária, que não é só a questão dos ônibus, as vans, os cabritinhos, os mototáxis, enfim. E aí a mobilidade urbana, ela envolve muita coisa. Ela envolve entender que hoje é muito importante priorizar os transportes públicos, melhorar os transportes públicos. Por quê? Porque é muito carro para pouca rua. Hoje não adianta, você pode fazer o que for no Rio de Janeiro, você não vai conseguir tirar o trânsito. E detalhe, o trânsito antigamente, no final de semana, era tranquilo. Como é que é o trânsito agora no final de semana? É pesado. O trânsito antigamente, no feriado, ele era tranquilo. Hoje no feriado também, você pega trânsito no feriado. Claro, um pouco menos. Por quê? É muito carro para pouca rua. E voltando a falar sobre essa importância dentro das comunidades, da mobilidade, é importante melhorar essas vans, é importante melhorar a categoria dos mototáxis, é importante porque se você melhorar isso para a população vai ter motivação de usar os transportes públicos. E a população usando os transportes públicos, com certeza a gente vai dar uma desafogada no trânsito, e para isso precisa melhorar as ruas, principalmente dentro das comunidades. É muita rua com buraco, é muita falta de mobilidade dentro dessas comunidades. Então, esse tema é muito importante. Parabéns aí ao Extra por trazer esse tema aqui para o Complexo do Alemão. Muito obrigada. Acho que a primeira pergunta aqui vai, vereador Vitor Hugo. O senhor tem uma trajetória marcada, né, por esse compromisso com o meio ambiente, inclusive como presidente da Comissão de Meio Ambiente e do Comitê da Baía de Guanabara. A primeira pergunta seria de que forma que o debate ambiental pode se conectar à mobilidade urbana, especialmente nessas áreas de encosta e nas comunidades que enfrentam com falta de estrutura. Como que a gente pode unir essas duas discussões para criar efetivamente soluções na mobilidade, respeitando toda essa questão do meio ambiente? Voltando a falar de comunidade, a gente hoje percebe, principalmente aqui no Complexo do Alemão, a gente percebe vários trechos
de risco de encosta, de desmoronamento, e às vezes até por falta de conhecimento, um desmatamento, alguma coisa aqui, assim, que provoca mais ainda o desmoronamento. E com isso a gente diminui o acesso, diminui a mobilidade na comunidade. São várias ruas, vários trechos que às vezes são interditados por causa de risco de desmoronamento. Então a gente tem, eu acho que o que falta é a gente fazer um programa de educação ambiental. A gente tem até um projeto de lei sobre isso, para a gente poder conscientizar as pessoas do risco que é, às vezes, desmatar, do risco que é, às vezes, tirar a gente pensa assim, tirar só essa árvore aqui. Às vezes a raiz daquela árvore está segurando toda uma encosta. E a gente tem muito problema em relação a saneamento. Quando a gente fala também da questão ambiental, a gente fala também do saneamento nas comunidades, que a gente tem um problema muito sério que provoca também esse tipo de desmoronamento, porque é vazamento de esgoto para tudo que é lado, é vazamento de água, porque não tem às vezes uma rede oficial, aí são vários trechos de tubulação puxando para um lado e para o outro, isso com um grande risco de vazamento. Vazou ali, o solo fica encharcado, daqui a pouco desce e corre um risco para toda a comunidade. Então está faltando mais atuação também por parte do poder público, em relação principalmente da questão de saneamento básico, para que a gente consiga melhorar um pouco essa questão das comunidades, que afeta principalmente o trânsito interno. Muitas vezes tem pistas, tem pontes dentro da comunidade, às vezes uma passagem, uma passarelazinha, que ela fica totalmente interditada por causa do risco de descer aquela encosta. Então, a gente tem muita coisa para se discutir dentro da comunidade. Eu acho que é um pontapé inicial aqui bem legal, da gente estar botando isso aqui para discussão, mas eu acho que tem que ir muito além disso aqui e a gente começar a ter esse acesso. A gente atua bastante na comunidade, a gente tem muitos pedidos aqui, mas a velocidade de atenção, a velocidade de resposta que às vezes o poder público tem não é o suficiente pela necessidade que a comunidade precisa. Perfeito, obrigada. Dando continuidade até no assunto aqui com o Renê. Renê, o Voz das Comunidades é uma referência, né, nacional de comunicação comunitária, você tem esse diálogo direto, né, com moradores, então queria ouvir um pouco de você, quando o tema é mobilidade, o que mais aparece nessas demandas dos moradores, do que vocês escutam, assim, dessa inserção? Olha, quando a gente fala de mobilidade em geral, né, a população de dentro das favelas, na maioria das vezes, se sente muito desassistida, né, pelo poder público de maneira geral, porque os investimentos que são feitos dentro desses territórios, né, por exemplo, a gente foi ter pontos de ônibus mesmo oficiais recentemente. É uma luta já de muitos anos. O Voz fez inúmeras matérias para que as pessoas tivessem essa dignidade, uma cobertura mínima, etc. Eu lembro que, inclusive, o vereador Jorginho da SOS, na época, chegou a fazer alguns improvisado ali e tal, mas com apoio ali da ONG e tudo mais, mas é muito difícil. Hoje a gente já conseguiu ter reivindicações através do jornal, cobrando o poder público de maneira geral. Outra grande, assim, aí falando dos moradores em geral, né, em relação a sinal de trânsito de maneira geral também, essa é uma grande demanda da comunidade. Hoje tem alguns radares, né, em alguns pontos das comunidades, né, que diminuiu muito o número de acidentes, por exemplo, na frente do Colégio de Lopes, que já estavam acontecendo alguns acidentes recorrentes, como na Grota, em outros pontos. Então, acho que isso melhora de maneira geral, mas investimentos, como por exemplo os próprios pontos de mototáxi, né, terem pontos em melhores condições, né, que houvesse investimento olhando e pensando para a categoria de maneira geral. E o que eu observo é que, como é uma iniciativa que nasceu da própria favela, né, os mototáxis, cabritinho de maneira geral, sempre foram muito desassistidos pelo poder público. E aí, quando chega os concorrentes, né, Uber, 99, isso acaba, de maneira geral, desestabilizando muito dessa categoria, dos mototáxis de maneira geral. Então, isso afeta diretamente eles, e não é pensado uma política pública que possa
contribuir para a continuação do funcionamento dos mototáxis dentro desses territórios. Então, acho que é necessário pensar também, assim como quando aconteceu a chegada do Uber de carro, né, foi pensado o aplicativo Táxi Rio, né, para dar esse apoio, esse suporte aos taxistas. Acho que também, se a gente olhar para a categoria, quantas famílias são envolvidas no mototáxi, cabritinho, no transporte em geral dentro dessas comunidades, acho que é preciso falar sobre. E acessibilidade, né? Acessibilidade é um outro tema muito necessário, é difícil, né? É complexo, principalmente pela infraestrutura que a favela, de maneira geral, como ela foi construída e como ela funciona. Então, é um desafio, acho que de todas as secretarias, de todas as áreas, não só de transporte, não só de mobilidade, é um desafio gigantesco, mas são temas muito pertinentes, que a comunidade cobra e reivindica melhorias para dentro, de maneira geral. Obrigada. Pegando o gancho agora do Renê, Simone, queria te ouvir um pouco sobre como que a gente pode fazer essa questão da integração com o mototáxi, cabritinho, tudo isso, de uma forma que seja uma regulamentação sem reprimir e também tirar esse sustento de muitas famílias dentro das comunidades. Queria te ouvir como que a Prefeitura pode equilibrar isso, respeitando essa dinâmica local, mas também garantindo segurança e qualidade dos serviços. Bom, acho que é importante a gente entender como é que funciona a política de transportes, né, e trânsito. Nós somos regulados pelo Conselho Nacional de Trânsito. Então, qualquer veículo que se desloca na via, ele tem que atender a determinadas características, né, do Código de Trânsito Brasileiro e das regulamentações posteriores, as regulamentações desse Conselho Nacional de Trânsito. Quando a gente fala de prestação de serviço de transporte, então a gente já tem outros conselhos que atuam, porque acho que assim, para quem pede, acha que o poder público pode, com uma canetada, resolver a situação. Mas não, a gente tem que atender a política nacional, a gente tem que atender todas as regulamentações. Então, para fazer transporte regulamentado segundo a Prefeitura, tem regras que precisam ser atendidas. E, muitas vezes, essas regras não são feitas pela Prefeitura, elas são feitas pelos conselhos nacionais. Então, assim, vamos regulamentar? Sim, a gente tem iniciativa de regulamentar o mototáxi, mas o mototáxi tem que, para se cadastrar junto à Prefeitura para fazer o serviço, você tem que apresentar o CRLV da moto. O motorista tem que ter CNH compatível com a direção de moto, né? Tem que apresentar a documentação, porque, no fim das contas, é uma prestação de serviço. E isso acontece com todos os modos de transporte. Os trabalhadores que dirigem, né, os cabritinhos, o nosso TEC, eles já conhecem essas regulamentações, eles já sabem que tem que atender as regulamentações. Né? Então, já tem o cadastro na Prefeitura, quem é titular do veículo, como é que faz, quem é o motorista auxiliar, qual é a documentação que tem que apresentar. Então, não tem jeito. Para fazer o serviço de transporte, que uma coisa é eu aqui, com o meu veículo particular, eu te dar uma carona, quando eu quiser. Isso é uma coisa. Outra coisa é oferecer um serviço, que eu vou estar de um determinado ponto para outro ponto, vou cobrar uma determinada tarifa, vou funcionar determinado horário. Então, até para a Prefeitura poder regulamentar esses pontos, que eu acho que tem uma questão muito de como é que o sistema viário pode funcionar, onde é que pode ter esses pontos regulamentados. O ponto regulamentado tem que estar sinalizado, porque, né, a gente sabe que hoje, né, o meio, eu digo para todo mundo, que o meio-fio hoje é o espaço mais disputado da cidade. Todo mundo quer um pedacinho do meio-fio. O taxista quer um pedacinho do meio-fio para parar o seu táxi. O ponto de ônibus, né, as pessoas que pegam ônibus querem um pedaço meio-fio porque quer pegar o ônibus. O lojista quer fazer carga e descarga em frente à sua loja, e aí ele precisa de um pedacinho do meio-fio. Então, hoje eu digo que o meio-fio é o espaço mais disputado da cidade. Então, o poder público ele vem exatamente para poder conciliar todas essas necessidades do meio-fio. E aí, claro, para a gente poder definir de quem é o pedacinho de cada um, o serviço tem que estar regulamentado, tem que estar cadastrado para a gente poder organizar esse meio-fio para todo mundo.
Então, assim, então é muito importante vocês entenderem que tem uma política nacional, tem os regulamentos para poder transportar, né, pessoas, e isso vai no meio-fio que a gente precisa organizar para que a cidade possa funcionar, porque se todo meio-fio for, que ainda tem o ciclista precisa do pedaço do meio-fio, senão ele não consegue andar em segurança. Então, a gente precisa realmente organizar todo o sistema viário para as diferentes funções que a cidade precisa, e principalmente as diferentes funções de deslocamento que que as pessoas demandam. Obrigada. Vereador De Ângelis, queria te ouvir um pouquinho sobre essa questão que você atua há muito tempo aqui no Complexo do Alemão, Ramos, Olaria, e a gente sabe como que o deslocamento e o alto custo do transporte ele afeta diretamente o acesso dos moradores a emprego, educação, lazer. Como que a gente pode fazer política de mobilidade para reduzir essa desigualdade? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a sua vivência, a sua experiência, e como que a gente pode mudar um pouco esse cenário. Aqui no Complexo do Alemão, eu fiquei como pastor aqui há quase 3 anos. 2 anos e 6 meses, aqui no Complexo do Alemão, e andando aí por cada beco, a gente andava isso tudo aqui, quem conhece aqui a gente na época, inclusive, uma das nossas passagens aqui pelo complexo, o Hélito faz parte um pouco dessa trajetória lá atrás. Na época ele era jogador do Vasco, e aí ele começou a ir na igreja, incentivei muito ele. Mas tem uma história que não é essa história que eu vou contar hoje, hoje vamos se ater aqui ao tema. Eu percebo o seguinte, é o que a secretária falou, com uma canetada, o poder público não resolve tudo, isso é verdade. Se a gente falar que com uma canetada vai resolver tudo, isso é mentira. Mas a gente pode lutar para chegar na ponta. E como é que chega na ponta? A gente entendendo o seguinte, se fizer um pouquinho aqui no complexo, fizer um pouquinho lá na Rocinha, e aí você vai avançando, você vai melhorando também a mobilidade. Por quê? Muitos motoristas gastam muito dinheiro consertando o carro. Por quê? Em alguns lugares tem buracos, em alguns lugares o acesso ele é muito difícil, então não consegue resolver tudo com a canetada. Mas existem coisas que são emergenciais, que tem que ser visto logo, porque se aquele motorista está tendo prejuízo, isso vai refletir na população. Se tem 3 vans quebradas, são quantos passageiros cada van? 16, então são menos, deixa eu ver se eu estou bom de matemática, 32, dá 48? Tá certo, 48, está melhor do que eu. Então, são menos 48 pessoas, sendo tirado o direito delas de ir e vir. Porque não adianta, você quebrou 3 vans, ou seja lá o transporte que for, que circula dentro da comunidade, devido a situações precárias na pista, e é o que eu acabei de falar. Eu sei que com uma canetada o poder público não resolve tudo, mas existem situações que tem que resolver logo, porque o prejuízo acaba sendo muito grande. Então, quero parabenizar o prefeito pelo trabalho que ele tem feito nas comunidades. Claro, ainda tem muito que melhorar, mas ele tem avançado. Em breve vai ter obras aqui no Complexo do Alemão, na Rocinha, no Acari, e vai melhorar bastante. Obrigada. Antes de continuar, queria lembrar que a gente está recebendo perguntas do público. Tem uma fichinha ali para preencher, quem quiser mandar pergunta aqui direcionada para os participantes da mesa. Também queria agradecer a presença da Marilene Carvalho, que é presidente da Comissão de Mulheres do Fórum do Alemão. Muito obrigada pela presença. Dando continuidade aqui ao debate, Renê, queria te ouvir um pouco, porque o Voz das Comunidades sempre usou muitas redes para mobilizar e informar as pessoas. Então, como que a gente poderia usar a tecnologia para melhorar um pouco essa questão da mobilidade nas favelas, com dados, aplicativos, informação em tempo real? De que forma que a gente poderia integrar essa questão das redes, né, e melhorar um pouco a mobilidade nas comunidades? Eu acho que, para além das redes sociais, como um canal de comunicação direto com a população geral,
acho que a gente tem uma oportunidade que pode ser criada cada vez mais, são essas comissões locais, né? Quando a gente tem, por exemplo, presenças de lideranças de várias dessas categorias que podem e que sabem na dor ali qual é a necessidade, o que está, né, de acordo com a legislação brasileira, o que faz sentido, o que não faz, até que ponto podemos avançar, né? Por exemplo, eu sei que uma das reivindicações dos próprios mototaxistas é em relação ao ponto, né? As plaquinhas de sinalização dizendo que ali é um ponto de mototáxi, né? Sinalizando nas ruas em alguns lugares. Isso chegou até ter iniciado há um tempo atrás e depois não teve continuidade. Então, acho que essas identificações, acho que são formas de fazer com que, de maneira geral, eles se sintam pertencentes, né, dessa tratativa. Eu entendo as questões legais, né, enfim, são várias complexidades e quando a gente fala da realidade da favela ainda tem outras complexidades ainda, bota capacete, tira capacete, vai para um lado, vai para o outro, enfim, que a gente sabe que é a realidade de várias favelas do Rio de Janeiro. Mas acho que é importante falar, trazer à tona cada vez mais e ouvir as vozes, né, dos mototaxistas, dos motoristas, dos usuários também. Acho que essa pesquisa do Extras e tantos outros movimentos, né, tanto que a CUFA faz e outras organizações, são importantes para a gente ouvir, né, a voz dos moradores, ouvir a demanda dos moradores, a reivindicação. Porque quando a gente fala, por exemplo, do teleférico do Complexo do Alemão, que começou a funcionar em 2011, a gente não teve um processo de escuta com os moradores para saber se a comunidade precisava realmente de um teleférico ou se precisava investir mais em mobilidade, por exemplo, de outras formas locais, internas, porque, como foi falado, o teleférico ele tem integração entre algumas estações no alto da comunidade, mas a maior parte, como agora com essa ausência de 9 anos de teleférico, quem faz o transporte no dia a dia é o cabritinho, são os mototaxistas, são os transportes locais que acabam suprindo essa necessidade. Então, acho que essa demanda da comunidade, de maneira geral, ela precisa ser discutida e ouvida, né? Ouvida pela comunidade para que os vereadores aqui presentes e outros vereadores também que fazem parte da Câmara possam ouvir as categorias e pensar junto com a categoria. O que faz sentido? O que eu estou votando lá dentro da Câmara de Vereadores? Faz sentido para a reivindicação que as pessoas da comunidade precisam, que as pessoas das favelas precisam? E aí é um desafio maior, porque a gente está falando não só de um território, do Complexo do Alemão, mas está falando com todas as diversidades que existem de favelas e periferias, né? Quando a gente fala da cidade do Rio de Janeiro, como eu falei, tem favela plana, tem favela mais alta, tem favela que a mobilidade, como no Santa Marta, é o bonde. Quando o bonde não funciona, e aí como é que faz? Então, é necessário que o grito, né, não só a voz, o grito das comunidades seja mais alto e a gente possa reivindicar, né? Os mototáxis, por exemplo, a gente já ouviu, já fizemos algumas matérias com eles, falaram sobre a necessidade de uma carteira de mototáxi, né? E tantas outras demandas que, quando a gente ouve, de fato, a gente consegue entender que existe uma exclusão, de maneira geral, né? Tá ali, funciona, tá ali dentro da comunidade, mas não existe uma inclusão dentro, não só da Secretaria Municipal, mas estadual, para o governo federal, de maneira geral, o poder público enxergar, porque hoje você imagina o cenário do Rio de Janeiro, de todas as favelas, sem o mototáxi e sem as combis. Como que as pessoas dentro dessas favelas iriam se locomover para ir para o trabalho, para pegar o ônibus, para pegar o trem, para pegar o metrô? Então, é inimaginável hoje a realidade das favelas do Rio de Janeiro, onde a gente tem mais de 2 milhões de pessoas que moram em favelas e periferias, não ter a existência dos mototáxis, que são os transportes locais, e das cabritinhas e das vans. Obrigada, Renê. Vereador Vitor, queria te ouvir um pouco agora, que tem a ver muito do que o Renê falou. Como que a gente pode fazer para incluir efetivamente os moradores das favelas nas decisões sobre as obras e políticas de mobilidade, desde a fase de planejamento até a execução, para evitar justamente o que ele estava falando sobre projetos que não atendam às reais necessidades dos moradores? Como que a gente pode melhorar isso? No último plano diretor, já foram feitos vários debates nas comunidades para isso. Talvez tenha faltado um pouco de divulgação, ou melhorar um pouco a divulgação, para que mais pessoas tivessem participado. Mas isso já melhorou muito. Antes era feito como o teleférico, era feito sem ouvir ninguém.
Então, no último plano diretor já foi feito bastante escuta, né, em relação a isso. Hoje, o que eu acho que pode ser feito é justamente, através dos próprios vereadores, a gente poder estar levando essas demandas e buscando essa discussão dentro da Câmara. Eu acho que é uma discussão importante para a gente poder estar levando. Acaba que a gente faz um papel meio individual de vereador, cada vereador faz o seu papel. Semana passada, por exemplo, eu aprovei na Câmara a lei do bombeiro civil comunitário. Porque hoje a gente tem dificuldade do bombeiro entrar na comunidade quando tem um incêndio, por exemplo. Então a gente precisa treinar, capacitar pessoas da comunidade para que essas pessoas atuem como brigadistas, primeiro atendimento, primeiro socorro, até que o bombeiro consiga entrar. Então a gente precisa pensar em alguma coisa para que essa mobilidade seja real, porque é muito difícil hoje você ter um incêndio dentro da comunidade, o bombeiro vai ficar um tempão para poder entrar com um caminhão, principalmente se for incêndio, vai precisar do caminhão, às vezes o hidrante não está funcionando, então é muito difícil. Então a gente já aprovou essa lei também para poder melhorar, mas não pode ser um trabalho pontual do vereador. Eu acho que tem que ser uma discussão mais ampla de todos os vereadores, junto com o Poder Executivo, chamando o prefeito, chamando o governador, para que a gente discute pontualmente cada caso da comunidade. Então, senão a gente não dá conta, eu só como vereador acabo não dando conta, e a gente procura ser uma voz levando essas demandas, mas são muitas demandas, e eu acho que a gente precisaria levar uma coisa mais à frente, com muito mais participantes e envolvendo o Poder Executivo. Perfeito. Continuando ainda no mesmo assunto da participação, Simone, queria te ouvir se existem hoje instrumentos ou editais de participação que os moradores possam propor soluções de transporte local, e queria que aproveitasse a oportunidade também para falar das prioridades da Secretaria de Transporte aí para o fim do ano e o ano que vem, no que diz respeito às áreas das favelas, comunidades e periferias. Bom, eu queria também acrescentar mais um aspecto muito importante da mobilidade, que é o que a gente chama de política tarifária, que acabou que parte da discussão que a gente teve até agora é o acesso, é a infraestrutura, é o tipo de veículo, é a moto, é o cabrito, quem dirige, onde pode circular. Então, a gente está falando da infraestrutura em si. Então, realmente, a parte de infraestrutura, a gente entende muito claro que a mobilidade é afetada pela infraestrutura, a gente entende também que os tipos de veículos que podem circular, que têm condições de circular no espaço aqui do caso do Alemão, que enfim, a gente está falando de um terreno, né, acidentado, íngreme, né? Então não é qualquer, eu queria que o ônibus chegasse aqui, o ônibus não vai chegar, característica de acesso, de circulação na comunidade, ele é melhor atendido pelo cabritinho, né, o TEC e as motos. Mas a gente está também num processo bastante importante dentro da Prefeitura, que é o da política tarifária e, no caso, da implantação do JAE, né, que é a bilhetagem digital controlada pela Prefeitura. Dessa vez a gente fez uma licitação, uma empresa ganhou, tem todas as regras de contrato, tudo que ela tem que oferecer. Então, essa empresa, a gente, né, fez a licitação para ela dispor a tecnologia que a gente precisa para poder controlar a receita do sistema. E essa receita, ela está dentro do que a gente chama de política tarifária. A política tarifária foi uma lei, né, que foi aprovada pela Câmara no final de 2021, que a gente chama da Lei Complementar 31, se eu não me engano, que é o que autorizou o subsídio. Porque se a gente fosse cobrar das pessoas a tarifa real que o sistema custa, que o sistema de ônibus custa, que é o salário do motorista, a quantidade, o diesel, a quantidade de linhas que precisa ter, a quantidade de frota que precisa ter, esse sistema, provavelmente a tarifa estaria em torno de R$ 7,00, e aí seria impossível para as pessoas pagarem. Então, através dessa lei na Câmara, foi aprovado o subsídio, então, que parte do orçamento da Prefeitura, ele serve para pagar a diferença do que seria o valor real, né, do custo do sistema de transporte para as pessoas poderem se deslocar.
E aí, dentro desse subsídio, está o que a gente chama de política tarifária, que assim, se não, cada vez que você usasse o seu transporte, você tem que pagar uma tarifa. E não é assim. A gente hoje tem, né, o bilhete único carioca, né, dentro do município a gente tem o bilhete único carioca e dentro do estado tem o BUI, que é o bilhete único intermunicipal. No caso do sistema da cidade, você pode, em 3 horas, fazer 2 transbordos usando diferentes modos de transporte. O cabritinho, ele está dentro dessa política tarifária, porque tem um validador, foi feito todo um sistema de cadastramento desses prestadores de serviço, né, dos motoristas de cabritinho, para poder se regulamentar e a pessoa poder sair da comunidade, usar o cabritinho, depois pegar um ônibus ou um BRT, pagando uma tarifa só. Então, é através dessas políticas todas que a gente consegue contemplar né, os modos de transporte e fazer com que as pessoas não paguem tanto, não use tanto, não tenha que desprender tanto dinheiro para poder se deslocar. E aí, assim, essa expansão do sistema, né, a gente atua firmemente, né, o que a gente está fazendo ali, usando bastante o nosso esforço, e agora a gente tem, né, a licitação dos ônibus, né, que a gente está aí nos finalmente de poder lançar essa licitação para poder realmente fazer com que os ônibus sejam mais equipados e sejam, né, ônibus novos que possam atender melhor as pessoas, porque assim, as pessoas vão para os pontos de ônibus, né, seja através do cabritinho, através do mototáxi e do sistema de ônibus, ela atinge toda a cidade, atinge toda a rede, porque ela vai usar o ônibus e o seu cartão de transporte. Então, a gente está nessa de expandir as políticas de transporte, seja através do sistema dos veículos, né, da regulamentação dos veículos, da nova licitação do Sistema Rio e da política tarifária que está em curso já. Então, a gente já tem todo um cadastramento do cabritinho, que já está, muitos cabritinhos e as pessoas já podem usar a política tarifária, fazer suas integrações e alcançar a cidade toda. Perfeito, muito obrigada. Queria lembrar que a gente está recebendo perguntas do público, então quem tiver alguma pergunta, a gente está passando um card. Agora vai ser uma primeira pergunta que veio do público, é o Carlinho BTR, do Sensorial das Favelas, do Cidadania 23, espero que eu tenha falado tudo certinho. E ele direcionou a pergunta para a Simone, subsecretária, está perguntando se existe proposta para a construção de ciclovias e do plano inclinado, e também questionou sobre a questão da integração do teleférico com cabritinho e mototáxi. A gente até falou um pouco aqui, mas... Que bom que conceitualmente a gente já tratou disso. Bom, em relação às ciclovias, a gente tem um plano de expansão cicloviária que foi elaborado em torno de já tem uns 2 anos que a gente elaborou esse plano. A gente teve reuniões, a nossa reunião aqui, acho que foi na biblioteca, aqui da Zona Norte, se eu não me engano, foi de Madureira, em que a gente ali podia desenhar onde era mais necessário ter ciclovias aqui na região da Zona Norte, e essa consolidação, e a gente fez tanto essa reunião presencial quanto usou as ferramentas digitais para as pessoas poderem informar onde havia mais demanda de ciclovias. Esse trabalho ele foi consolidado nesse plano, ele está disponível, e aí, claro, que vai em função do orçamento definido para a expansão de ciclovias, que é aprovado na Câmara, a mensagem do Executivo, as oportunidades de investimento em infraestrutura, que na hora que você investe em infraestrutura, a gente pode organizar o sistema viário para inserir a ciclovia. Então, assim, todo o rol toda a lista de atividades em relação à ciclovia já estão bastante disponíveis. Eu acho que cabe também essa reivindicação de quais os pontos específicos que precisa que essa expansão do sistema cicloviário aconteça, que possa atender aqui de forma mais imediata. Em relação ao plano inclinado, a gente agora está
assim, eu participei, né, eu sou servidora pública, já estou um certo tempo na prefeitura, e participei da elaboração do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável. E a gente tratou de muitas infraestruturas que estão previstas lá, algumas já estão saindo, então a gente teve a expansão, né, teve o BRT Transbrasil, que já estava previsto lá, agora a gente tem a concessão do sistema aquaviário lá nas Lagoas de Jacarepaguá, que também estava previsto lá. A gente tem, tem diversas infraestruturas e corredores que estão previstos nesse plano de mobilidade urbana sustentável. Pelo que eu estou vendo, precisamos revisitar esse plano, porque na época a gente não tinha nenhuma demanda específica de plano inclinado. Acho que a gente já tem um plano inclinado no Dona Marta, acho que ele é administrado pela Prefeitura, pela Rio Luz, e assim, se esse for um programa que, que tem condições de ser implantado, eu acho que ele pode fazer parte, né, de uma agenda de implantação de planos inclinados, porque hoje é a primeira vez que eu estou ouvindo essa demanda chegar direta, né, especificamente sobre esse tipo, né, de elevador, de equipamento para a comunidade. Então, acho que a gente pode revisitar, né, essa demanda pode chegar para a gente poder incorporar isso numa possível revisão. E eu acho que foi. Acho que foi. Tem uma outra pergunta aqui do Wellington, que também eu acho que também foi direcionada para você. O Wellington. Porque era sobre a questão do transporte comunitário, né? E a necessidade da comunidade chegar nos grandes centros. Então, como melhorar essa integração do transporte para melhorar o acesso aos grandes centros da cidade. Então, como eu falei, eu acho que é muito importante a gente ter em mente esses diversos... A gente tem que considerar para a política de mobilidade todos os modos de transporte. Então, claro que quando a Prefeitura, né, através da Secretaria de Transporte, regulamenta o cabritinho, ela tem que regulamentar uma rota. E por isso que a política tarifária, o cartão de transporte, ele vem complementar, porque não tem como todo mundo circular por toda a cidade. Então, por isso que a gente regulamenta essas rotas onde cada modo de transporte ela possa circular. Então, a gente tem a rota do ônibus, a rota do STPL, as rotas do TEC. E aí a gente usa a política tarifária, né, o cartão de transporte, para fazer esses transbordos, para que o usuário ele não pague várias tarifas para poder se deslocar. Ele possa ir, o que a gente chama assim... É uma logística, né? A gente vai otimizando o potencial de cada modo de transporte, cada tipo de veículo para cada, né, área da cidade. Eu acho que é muito importante, tem as tipologias, tem as necessidades locais, a gente tem os nossos instrumentos, que é a regulamentação dessas rotas e da política tarifária, desses transbordos. Porque quando a gente fala para quem ouve é tarifa zero, mas para quem recebe, né, para quem presta o serviço não é zero. Quem vai prestar o serviço espera receber um valor, né, mensal para cumprir determinada rota, determinado horário e prestar um determinado serviço. Esse valor, a gente está falando de mais subsídio, que aí é um orçamento que precisa ser aprovado para que isso possa ser regulamentado. Então, a gente está falando, né, de diversas ações, de diversas mudanças que precisam ser feitas para que o tarifa zero, que é o tarifa zero para quem recebe, para o usuário que usa, não é para o resto do sistema. Então, isso tudo precisa ser discutido. Eu acho que assim, é uma reivindicação que é legítima. Acho que as pessoas têm que realmente expressar, né, o que precisa, o que pode atender melhor, mas a gente tem que ver como essas ações vão ser desdobradas dentro do poder público. E no caso do tarifa zero, a gente está falando de mais subsídio. Então, toda uma organização de como o dinheiro da prefeitura vai ser gasto, que áreas vão deixar de receber para outras receberem mais, para que essas políticas possam ser adotadas. Então, assim, é um sistema todo que se mexe quando a gente fala de tarifa zero. E também para o lado do prestador de serviço, então vai ter tarifa zero, mas então, tem determinadas rotas que precisam ser cumpridas, horários precisam ser cumpridos, porque a partir do momento
em que a gente entende que esse serviço está sendo prestado, esse serviço não pode deixar de ser prestado, né? Então, é que nem o ônibus. Na hora que o ônibus não passa, tem uma reclamação enorme, porque as pessoas dependem desse serviço. Então, acho que assim, tem responsabilidade para todos os lados, e é bastante legítimo que essas demandas sejam levantadas. Inclusive, tem uma outra pergunta aqui do público que eu queria abrir para o restante da mesa. Quem se sentir confortável, acho que é legal, porque a pergunta foi aberta. A pessoa perguntou, não se identificou. Falou que falar de acesso à mobilidade é também falar de passe livre. Então, de que forma que essa discussão pode beneficiar os moradores que não conseguem custear passagem para estudar em um curso ou buscar um emprego? Então... Eu lembro que na época do funcionamento do teleférico, os moradores tinham direito a 2 gratuidades, né? Estudante, em geral, todo mundo tinha que cadastrar o que era o bilhete único, que era o Rio Card na época, tinha que fazer esse cadastro para poder ter. Mas depois, essa foi a única vez que eu vi uma política pública voltada para os moradores em relação ao transporte, ao passe livre, né, digamos assim. E depois nunca mais vi nenhuma ação sendo feita, sendo pensada, nem aos finais de semana, para o lazer ou qualquer coisa do tipo. Mas você considera uma discussão importante para esses direitos, né? Importante e necessária. Acho que quando a gente entra nesse assunto, acho que tem várias outras pautas dentro da mesma pauta, né? Sobre as dificuldades até mesmo dos estudantes de conseguirem hoje, na realidade hoje, as dificuldades que eles têm de conseguir pegar o transporte público, porque os ônibus, quando vem que é estudante, não quer parar, quando é uma idosa, quando é um idoso, não quer parar, né? Então, é um debate dentro de um grande debate. Eu acho que é uma discussão grande, necessária, obviamente, da sociedade como um todo, mas é um assunto complexo demais. Tem uma outra pergunta aberta aqui também, que é do Cláudio, representante dos mototáxis, que é referente à questão de multa dentro da comunidade. Como fica a nossa situação, pois a gente não pode usar o capacete, mas a polícia mesmo assim multa. Então, queria ouvir também vocês, como que a gente pode solucionar esse problema? Você fala, Vitor? Na verdade, é complicado solucionar esse problema, é meio complicado, né? Porque internamente não usa capacete, mas eu acho que acaba que a pessoa esquece que tem que botar o capacete fora da comunidade, mas o problema é que a regulamentação de trânsito é uma lei federal e aí foge um pouco do nosso controle em relação a isso. Então a gente entende que dentro da comunidade não se usa capacete, mas do lado de fora não pode esquecer por causa da lei de trânsito, que é federal, e eu acho que essa discussão acaba a gente não conseguindo avançar por aqui. Teria que ser um nível mais acima, né? Vitor, tem uma outra pergunta aqui que eu tive um pouco de dificuldade, mas eu vou tentar transferir, que é sobre a questão do senhor ser um dos herdeiros do complexo do Alemão, e sobre a questão das terras em área de risco, se já pensou em questão de programas de prevenção. Aí eu acho que era até uma oportunidade de se contar um pouco da sua história aí no complexo. Na verdade, o complexo em si ele é muito grande, mas o Morro do Alemão, as terras estão no nome da minha família, que acabou ficando por causa do meu bisavô, que era o polonês, que era dono das terras, o pessoal chamava ele de alemão, e aí ficou como Morro do Alemão. Mas a gente, inclusive, teve uma reunião com o pessoal da FAF Rio e da Federação de Favelas sobre isso, porque a gente já pensou até ter algum programa junto com a prefeitura de fazer a doação dessas terras e dar título de propriedade para os moradores. A gente pegar essa terra e realmente passar para o nome de quem está nela usando. Então, é questão burocrática que eu dependeria muito da prefeitura, mas que a gente já pensou sobre isso. Eu acho que de repente, eu acho que essa seria a pergunta. Então é isso, a gente já pensou em fazer essa doação, mas é uma questão que é muito além do que a gente quer. Preciso também do apoio da prefeitura e do questão cartorária, enfim, para poder fazer toda essa transferência. Inclusive, a presidente da Associação de Moradores do Alemão já chegou aí, a Isidna, e da Pedra do Sapo, vi em algum lugar aqui. Agora, e o Luiz, presidente do Morro do Adeus, também chegou ali. Perfeito, obrigada, gente, pela presença.
Antes de passar nas considerações finais, queria lembrar da pesquisa que o Extra está fazendo no site. É só procurarem lá que a gente vai estar ouvindo as demandas de vocês. E também tem uma pessoa aqui recolhendo as informações. Super importante que vocês participem e compartilhem. Tem mais alguma pergunta? A Simone quer fazer uma observação. Eu queria um pouco falar dessa questão da moto. E aí, sobre essa questão de quando é dentro da comunidade e quando é fora. Eu acho que é muito importante a gente ressaltar que a gente aumentou a mortalidade no trânsito. A gente os índices são 3 vezes maiores do que eram há 4 anos atrás. Então, as pessoas realmente estão morrendo no trânsito. Muitos são motociclistas. Então, eu acho que, olhando para o território aqui da comunidade, eu entendo que, quando você está dentro da comunidade, você está em vias mais estreitas, numa velocidade menor. E aí, é claro, acho que a sensação de segurança, porque ninguém vai correr muito quando está aqui dentro, até porque tem muita gente passando, tem todo um ambiente local em que a velocidade é mais baixa. Na hora que vai para a via pública, as velocidades são mais altas e os acidentes acontecem. Então, essa questão, quando eu posso usar a moto, eu acho que não é uma questão só a polícia mandou, a lei federal definiu, não é só disso, a gente está falando de segurança pessoal. Então, assim, no ambiente com a velocidade mais lenta, a pessoa, se cair, se tiver qualquer situação, a pessoa cair, ela não vai, ela pode se acidentar, pode ralar, mas ela vai continuar viva. Agora, quando a gente está falando no trânsito, altas velocidades, uma regulamentação, as vias mais largas, a gente está falando de realmente uma sensação de insegurança à vida. Então, é muito importante a gente ter essa consideração individual na hora de se deslocar por moto. Não dá para dar bobeira hoje no trânsito da cidade. Realmente, a gente está tendo uma quantidade de acidentes de trânsito muito grande e, assim, os casos de saúde, aumento de traumas gravíssimos que estão chegando aos hospitais por conta do que a gente está chamando de epidemia. Porque a gente está tendo muito problema de insegurança e muitas mortes mesmo causadas por conta dessa circulação desenfreada de moto, e os equipamentos de segurança são imprescindíveis para garantir a vida. Perfeito, vereador, queria complementar. Não é nem complementar, é falar sobre um tema muito importante, que é sobre os idosos. Nós precisamos trazer a consciência aos motoristas dos transportes públicos a respeitar nossos idosos, porque muitas das vezes o direito deles de ir e vir é violado. Então, precisamos fazer políticas públicas. Eu, como presidente da Comissão dos Idosos, para conscientizar os motoristas, porque é um direito deles e isso precisa ser respeitado. É isso que eu queria pontuar. Muito obrigada. A gente vai aqui passar para as considerações finais, mas antes queria agradecer o secretário de Esporte, Guilherme Schlender, que nos cedeu o espaço, e também a secretária de Ação Comunitária aqui do Rio. Começando aqui, vamos na ordem. Simone, só suas considerações finais para a gente poder encerrar aqui o evento. Bom, em relação, eu acho que a gente vai melhorando. Eu entendo que as demandas são imediatas, mas as nossas possibilidades de atuação, elas não são rápidas. Então, a gente vai desenvolvendo as políticas públicas ao longo do tempo. Então, claro, tem situações que estão muito melhores do que eram antigamente. A gente teve um problema muito sério de transporte durante a pandemia. O transporte recuperou através, a gente tem toda uma questão de monitoramento, do subsídio, da necessidade de definir essas rotas para as pessoas poderem circular, definirem as linhas de ônibus, fazer as integrações com os modos locais, para que todo mundo possa ter o deslocamento completo e pleno da cidade. E a gente agora tem o desafio da nova licitação, e isso até que eu queria pegar esse gancho, porque o ônibus hoje, o único equipamento necessário para ele circular é o GPS. Então, a gente só vê o ônibus, a gente só tem como monitorar o ônibus através de um mapa, de um sistema. E aí, com o novo Sistema RI, a gente vai ter
pelo menos que são 6 câmeras embarcadas e dentro do ônibus, mais as câmeras externas. Então, a gente está falando de mais segurança e de um monitoramento melhor, porque a gente está tirando essa escuridão que existe hoje. Eu não sei se uma senhora ficou no ponto, mas com o ônibus, na nova licitação, com o sistema todo equipado, eu vou saber, tinha gente no ponto e o motorista não parou. Né? Então, isso está até previsto como uma das penalidades. Né? Mas, para isso, né, a licitação precisa avançar. Então, é claro, a gente vai, né, coletando essas informações, coletando essas demandas e formulando políticas públicas para poder melhor atender. Então, assim, é claro que as demandas são imediatas, a gente sabe da ânsia das pessoas, né, de resolver muito rápido, mas a gente tem que preparar as políticas públicas para que realmente o tema, a mobilidade, possa melhorar. Muito obrigada. Doutor Hugo, suas considerações finais, por favor. Primeiro, agradecer ao Jornal Extra pelo evento. Eu acho que é um evento importante. A gente está levando a Câmara para dentro das comunidades, para a gente poder estar ouvindo as demandas. Dizer que isso aqui é uma questão simbólica, mas eu acho que é importante para que a população entenda que tem que cobrar realmente. E a gente está sempre de portas abertas. Coloco mais uma vez meu gabinete à disposição, na rede social ou gabinete físico, enfim, vitorhugo.rio, quem quiser seguir. E a gente está à disposição de todos aqui, não só hoje, mas para qualquer dúvida ou até alguma crítica, sugestão, o que precisar, vocês podem estar contando com o nosso mandato. Tá bom? Obrigado. Muito obrigada. Renê? Opa, acho que foi um debate bastante rico e necessário, né? Quando a gente traz esses assuntos, acho que tem várias outras demandas, né? Quando se fala de mobilidade, quando se fala de mototáxi, de cabritinho, e, enfim, no geral, acho que tem uns desafios importantes e necessários. Quando o pessoal falou, por exemplo, sobre as multas, né? Está muito mais conectado ao PP, né? No caso, a Coordenadoria de Polícia Pacificadora, são os policiais que atuam dentro dos territórios, porque não são todos os policiais que têm essa permissão de multa, né? Tem alguns policiais específicos, né? Enfim, eu acho que é necessário que haja esse diálogo entre essas lideranças e a CPP para que, enfim, haja um avanço em relação a isso. E, mais uma vez, enfim, o Voz das Comunidades está sempre a essa disposição também para contribuir com essas pautas, levantar esses assuntos que eu acho que são de extrema importância. Eu queria trazer um exemplo aqui de uma pauta muito interessante que a gente fez, não sei se foi no início desse ano ou no final do ano passado, mas a gente trouxe uma pauta no audiovisual falando sobre um senhor ali, por volta, mais ou menos no Engenho da Rainha, que todos os dias ele colocava uma plaquinha feita de papelão mesmo, sinalizando que as crianças iam passar. E a gente contou essa história, fez um vídeo, viralizou. Em 24 horas foi instalado um semáforo ali, foi instalado sinal, a gente foi lá, fez a matéria com ele, e ele todos os dias acompanhava as crianças para atravessar ali na rua. Então acho que é importante a gente ficar atento a esses pequenos detalhes, né, de como a gente pode construir essas matérias, como a gente pode contar essas histórias e melhorar a vida das pessoas dentro das comunidades também. Obrigada. Vereador de Ângeles, por favor, suas considerações finais. Parabenizar o Jornal Extra por essa iniciativa junto à Câmara dos Vereadores e parabenizar o presidente Caiado também como nosso líder na Câmara dos Vereadores, parabenizar também todos os vereadores e dizer que ações como essa é muito importante, mas nós temos que tomar cuidado com algo que eu ouvi esses dias. Disseram para mim, eu sou marinheiro de primeira viagem, disseram para mim que política não é sobre fazer, disseram para mim que a política hoje é sobre narrativa. Se você for bom na narrativa, você vai sobressair. Não concordo, porque eu acredito que a população não é boba. A população está vendo as ações, a população vê só quem fala e a população vê quem tem agido. Então, não concordo com narrativa, concordo com ações que cheguem de fato na população, e vocês podem contar comigo, vereador De Ângeles Percy,
Meu gabinete é o 905, meu gabinete não tem porta. Atividade é progresso e nós não podemos parar. Um abraço a todos. Gente, queria reforçar aqui, as perguntas que não foram feitas serão encaminhadas, e a gente também tem servidores ali da Câmara ali atrás que também estão recebendo a demanda de vocês. Queria agradecer pela presença de todos. Também estão convidados para as próximas edições. É só entrar lá no nosso site, forumextrafavelas.globo.com.br. Esse foi o Extra Favelas, é um evento em parceria com a Câmara Municipal. Agradeço a presença aqui de todos vocês. Muito obrigada, gente.